Cumprimento com a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs do grupo. Vamos agora para a nossa última matéria na apostila de Cristologia. Na última aula que tivemos, eu avisei que o capítulo 4 seria gravado, ok? Por meio de áudio no WhatsApp. Posteriormente, vou disponibilizar o vídeo, vou inserir esse áudio aqui nos slides e vou produzir o vídeo que será disponibilizado posteriormente no canal Teológico, ok? Então vamos agora para o capítulo 4, para encerrar a matéria de Cristologia. Na segunda-feira vocês estarão fazendo prova dessa matéria. A página de número 58, os fundamentos da Cristologia saudável. Os fundamentos da Cristologia saudável. Página 59, os textos, que estão agora relacionados a essa temática aqui, ligado ao capítulo 4 da apostila de Cristologia. Então o texto que abre o capítulo é o seguinte. Nos capítulos anteriores falamos da apresentação de Jesus como o Cristo, ok? Então foi essa abordagem que abriu os estudos aqui nessa matéria. Falamos das duas naturezas que forjam, falamos das duas naturezas que fogem ao nosso entendimento. Somente Jesus pode ser humano e divino. Então aí falamos dos dois aspectos, do aspecto teantrópico e do aspecto hipostático, ok? Somente para relembrar. Então teantrópico porque ele é theos e também é antropos, tá? Então ele é theos, ele é Deus, ele também é antropo, ele é homem, é ser humano, é plenamente divino, ok? Ele não é meio Deus, ele não é semideus, ele não é um Deus menor, como dizem os TJs, não, ele é Deus. E ele, quando vem ao mundo, ele não abandona a sua deidade, e sim a sua glória, ok? Então ele foi restituído a glória que tinha junto ao Pai, como ele mesmo fala em oração, mas ele vindo à terra cumprir a sua missão aqui junto a nós, ele deixa então a sua glória, mas não a sua deidade, tanto que recebeu adoração, tanto que efetuou diversos atos do sobrenatural devido à sua autoridade como Deus, ok? E proporcionou salvação, tá certo? Então ele perdoa pecados, por exemplo. Não poderia perdoar pecados se não fosse Deus, porque somente Deus tem poder para perdoar pecados. Então Jesus, efetuando estas obras, demonstra de forma muito clara a sua deidade. Jesus é Deus. Mas Jesus também é homem, certo? E quando dizemos que Jesus é homem, não estamos dizendo com isso que ele é pecador, porque a humanidade admitida por Cristo Jesus é a humanidade perfeita, sem pecado, conforme a criação original, tá? Então temos aí a natureza divina e humana de Cristo que são distintas, são duas naturezas distintas, mas unificadas numa pessoa, tá? Então Jesus é uma pessoa. Então essas duas naturezas estão em uma pessoa. E aí parte para a questão do hipostático. O teantrópico é distinguindo as naturezas, theos e antropo, tá? Deus e homem. E com relação à parte onde falamos sobre a questão da natureza, a questão da união hipostática, é exatamente como essas duas naturezas estão combinadas numa pessoa. Então Jesus, ele é uma pessoa, ele não está dividido, a sua natureza humana não foi obliterada, não foi destruída, não foram misturados, tá? Não se tornou uma terceira coisa, não, ele é uma pessoa, tá certo? Então ele é Deus e homem e uma pessoa. Então temos aí esta revelação com relação a esta característica sobrenatural, essa característica peculiar, específica de Cristo Jesus. Então temos aí este aspecto que é uma revelação. Não pode ser plenamente entendido por causa da nossa deficiência. Então não temos capacidade cognitiva suficiente para chegar a esse entendimento. Mas nós temos capacidade de crer. Então a Sagrada Escritura nos revela essa verdade e nós cremos nela porque cremos na Sagrada Escritura,
e o Senhor Jesus Cristo vindo deixou isso muito claro para as testemunhas oculares, que testificam para nós com relação a Cristo. Ele é Deus e ele é homem. Então temos aí, né, isso que já foi discutido. E também fala, somente Jesus pode ser humano divino. E em seguida falamos dos ofícios de Cristo, tá? Então Jesus, sendo humano e divino, ele pôde realizar um ato perfeito de sacrifício e de expiação. Então, como homem, ele se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E como Deus, ele vai diante do Pai, ele entrega, derrama seu sangue na cruz, que é sem pecado, e tem poder para purificar, para expiar o pecado de toda a humanidade, a expiação ilimitada. E esse sangue da expiação foi apresentado diante do próprio Deus, porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele é assunto aos céus. Então ele é assunto aos céus e apresenta diante do Pai aquele contra quem o pecado é ofensivo. Ele apresenta seu sangue como meio de expiação, tá certo? Meio de eliminação do pecado daquele que o recebe como Salvador. Então, uma vez que recebemos ele como Salvador, seu sangue nos purifica de todo pecado. E aí nós temos agora a realização dessa expiação, que como tipologicamente era feita no tabernáculo, no Santo dos Santos, sobre o propiciatório era aspergido o sangue da expiação. Então Jesus derrama seu sangue e ele apresenta-o não diante de uma arca física, mas diante do próprio Pai, tá certo? Fazendo a expiação do nosso pecado e tornando Deus propício a nós. Então temos aí esta obra que só poderia ser realizada por alguém divino e humano. Humano para que a natureza humana fosse purificada, sendo admitida por Cristo e sendo realizado por meio do ato que ele cumpriu, que ele concretizou, a expiação, a purificação dos pecados, tá certo? Então, característica humana, característica divina, que Jesus realiza isso em prol de toda a humanidade e diante do próprio Pai. Então você tem aí essas características que são peculiares de Cristo, que nós temos estudado aí desde o início da nossa matéria. E os ofícios, né? Jesus Cristo como profeta, e vimos aí como Jesus cumpre todas as profecias veterotestamentárias nele mesmo, e como ele se posiciona profeticamente, revelando a verdade das Sagradas Escrituras, a sua essência, e não as suas interpretações conforme as escolas dos mestres. Jesus não firmou compromisso com nenhuma dessas escolas. Jesus ele veio trazer a essência da verdade da Sagrada Escritura. Assim como os profetas faziam na antiga aliança, Jesus se posicionou para ser a voz de Deus, tá certo? Então Jesus, a sua pregação era a voz de Deus pronunciando ao povo a vontade soberana de Deus para as suas vidas. Então Jesus ele exerceu um papel profético, tá certo? Tanto cumprindo as profecias em si, como também se posicionando profeticamente. Aí a gente viu a questão do Nabi, Roer e Ozer, né? O Nabi, aquele que é visionário. O Roer e Ozer, aquele que é mensageiro. Então Jesus ele tem essas características proféticas cumpridas nele mesmo. Ele se posiciona como um profeta do Altíssimo, tá? Jesus é sacerdote e não somente sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote, não conforme a ordem de Levi, mas sim conforme a ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem levita, uma vez que Melquisedeque abençoou Abraão, e de Abraão virá Levi. Então em Abraão, Levi estava sendo abençoado por Melquisedeque, e Jesus é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Então temos aí o sacerdócio de Cristo, bastante fundamentado nas Sagradas Escrituras, principalmente a carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus trabalha muito bem essa questão. Jesus Cristo é rei, conforme a linhagem davídica, tá certo? Jesus Cristo declara diante de Pilatos: meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo é o reino de Deus, e o reino de Deus está entre nós espiritualmente, e estará entre nós fisicamente, quando no milênio ele estabelecer o seu reino na terra, como diz em Apocalipse, reinar com cetro de ferro, e ele submeter todas as nações. Então estabelecerá o seu reino, que durará 1000 anos, conforme a Sagrada Escritura. Mas atualmente o reino já está presente, mas de uma maneira espiritual.
sendo nós integrantes do reino de Deus. Aonde a igreja está, a igreja é parte do reino de Deus que está ali o representando. Aí, como Jesus Cristo diz no modelo da oração, seja feita a tua vontade, seja feita na terra, assim como é feita no céu. Aí, este é o papel daqueles que são reino de Deus, fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu, tá? Então temos aí essa característica régia de Cristo, né? Profética, sumo sacerdotal e régia, né? O tríplice ofício de Cristo, né? Os ofícios de Cristo. Neste último capítulo iremos falar sobre 7 verdades que são fundamentais para uma cristologia saudável. Na verdade, essas verdades que ele vai trazer aqui já foram abordadas, tá? Então eu já fui ao longo das demonstrações abordando essas verdades aqui. Agora elas serão aqui estudadas com mais profundidade. Mas eu já fui abordando cada uma dessas questões durante as nossas aulas. Iremos falar nas próximas páginas sobre nascimento virginal, já foi abordado de uma forma bem característica, né? De uma forma bem didática. Eu trouxe em tela, né, demonstração, né, dos textos bíblicos, uma explicação. Então a gente vai ver aqui novamente textos que fundamentam tudo mais. Iremos falar nas páginas sobre nascimento virginal, a vida sem pecado, a obra expiatória, a morte vicária, a ressurreição corpórea e visível e a assunção aos céus, também a volta gloriosa de Cristo. Sobre nascimento virginal, 2 textos que são fundamentais e que eu vou postar também para vocês aí no grupo, tá? Eu vou postar o slide onde você tem esses textos aqui que são fundamentais para falar sobre nascimento virginal, tá? Eu vou na verdade colocar um slide que tem 3 textos que abordam essa questão relacionada. Você tem Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa inimizade que é desde o princípio entre aqueles que são da semente dos filhos de Deus e aqueles que são da semente opositora, aqueles que são contrários a Deus, né, a sua vontade, e também aqueles que servem a Deus. Então você tem aí essa tipificação, né, em relação àqueles que virão de Eva. Todos, na verdade, né, terão seu nascimento a partir do primeiro casal, de Adão e Eva, mas uns seguirão aqueles que estarão alinhados com os propósitos da serpente, que aqui é uma representatividade de Satanás, tá? Aqueles que serão seduzidos pelas propostas de Satanás, e aqueles que se manterão fiéis aos ensinamentos de Deus, ou seja, da semente da mulher, tá? Conforme Abel, que era fiel a Deus, mas Caim seguiu uma sedução maligna. Depois veio Sete, depois veio Enos e passou a se invocar o nome do Senhor. Mas do outro lado você tinha lá Tubal-Caim, tá? Você tinha essa geração que se perverteu e que passou a agir de forma cada vez mais violenta, até que culmina no contexto de dilúvio, em que você tem Noé, que está servindo a Deus com a sua família, mas você tem todo um mundo corrompido, e é dito acerca dos quais que seu pensamento era continuamente mau. Então, de tal maneira se corromperam que Deus trouxe o dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, e trazendo a condenação sobre todo o restante da humanidade, devido ao nível de perversão ao que eles chegaram, né? Então você tem esse conflito entre essas sementes, entre essas gerações, que é desde o princípio, conforme dito aqui em Gênesis. Só que da semente da mulher virá posteriormente, está para o futuro, e na expectativa dessa promessa viveram todos os que serviram a Deus em espírito e em verdade, desde a antiga aliança, porque ninguém jamais foi salvo por sacrifício de animal, ninguém jamais foi salvo por qualquer tipo de ritualística. Todos os que são salvos em Cristo, ok? Os da antiga aliança esperando Cristo para o futuro, o Cristo que virá,
a semente da mulher que nascerá, conforme prometido lá em Gênesis. Então eles aguardavam a vinda do Messias, aguardavam a vinda do enviado de Deus. Muitos se levantaram e olharam para ele, para aquele que havia sido levantado, como se fosse ele o Messias, até que ele caía, e viam então que ainda era necessário aguardar o Messias, a vinda do Messias. Então levantou-se Abraão, mas Abraão caiu, mentiu lá no Egito, tá certo? Levantou-se Jacó, mas Jacó também era enganador. Levantou-se depois Moisés, mas Moisés também desobedeceu a Deus, foi punido, não pôde entrar na terra, tá? E assim foram levantando Davi, mas Davi também pecou, né, terrivelmente, tanto adultério quanto assassinato da esposa, né, do esposo de Batseba, depois Salomão, e por aí vai, sucessivamente, até que somente na plenitude dos tempos, como Paulo diz, no momento, né, onde Deus sabia que era o momento certo, o tempo Kairos, o tempo de Deus, quando tudo estava pronto para esta vinda, né, toda a conjuntura geopolítica do mundo, toda a estrutura histórica preparada por Deus, o Senhor envia então Jesus Cristo para nascer de uma virgem. Então esse primeiro texto aponta desde o princípio da história humana a vinda, tá certo? A promessa daquele que virá, aquele que é a semente da mulher, e que nascendo a partir desta virgem, vem, tá certo? Enviado por Deus, proclamar a salvação, concretizar o plano de salvação nele mesmo. Então, a semente da mulher, conforme indicado aqui, todos aqueles que morreram fiéis no Antigo Testamento, aguardando a sua vinda, foram alcançados por ele, tá certo? Quando ele veio, entregou sua vida na cruz do Calvário, e ele agora desce, tá certo? Ele vai até aqueles que o aguardavam e se apresenta diante deles. Então você tem aí o Senhor Jesus quando cumpre, né, a promessa que foi feita lá em Gênesis. Então ele resgata esses que o esperavam como Salvador, é o Salvador para todos eles da antiga aliança, né, que morreram fiéis ao Senhor, aguardando a vinda do Messias, e ele é salvação agora, voltando-se para o passado, a salvação cumprida em Cristo Jesus para todos que virão. Como ele mesmo diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós estamos enquadrados dentro dessa situação em que Jesus, tendo vindo há mais de 2023 anos atrás, nós cremos no Filho de Deus e somos salvos pelo ato realizado por ele naquela cruz, que não perde efeito ao longo de toda a história. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi salvação para aqueles que foram alcançados desde o início da história humana, mas ele também é salvação para aqueles que, vindo posteriormente à sua vinda na terra, como ser humano, ao seu ato sacrificial, né, sua morte vicária, continua sendo salvação até a consumação dos séculos, tá? Então temos essa característica peculiar, e esse texto de Gênesis é muito importante para indicar isso. O outro texto é Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aí a questão levantada, a questão que é colocada como polêmica, é que alguns intérpretes, olhando para o hebraico desse texto aqui, que é o texto de Isaías, então está no hebraico, né? A terminologia para a virgem aqui é almar, que pode ser, o campo semântico dela pode admitir a tradução como jovem ou como virgem, tá? Então é como jovem ou como virgem, não necessariamente virgem, também é aplicado para uma moça jovem apenas, tá? E aí muitos intérpretes já descambaram para o lado de dizer que, na verdade, não necessariamente Jesus tenha nascido de uma virgem, mas apenas de uma jovem, uma vez que o campo semântico dessa palavra é um pouco mais amplo, tá certo? Almar, que é o termo empregado no Antigo Testamento, Isaías 7,14. Aí a teologia liberal trabalha muito em cima disso, né? Em cima dessa questão de que esse termo ele admite a possibilidade de estar falando apenas de ser uma moça, de ser jovem, mas não necessariamente de ser uma virgem. E essa linha interpretativa, ela será derrubada, ela será contraditada pela terminologia empregada no Novo Testamento. Aí a gente vai para Mateus 1:23.
Mateus 1:23, que nos diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Muito bem. Então o termo virgem aplicado em Mateus 1:23 é partenos. Partenos. Partenos do grego, então Novo Testamento, escrito em grego. Partenos do grego é uma mulher que não teve relações sexuais. É não só uma jovem, mas é uma virgem, tá? Então a leitura que Mateus, que é uma testemunha ocular dos fatos, a leitura que Mateus faz de Isaías 7,14, como cumprimento na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, é de que a virgem concebeu, não somente a jovem concebeu, mas partenos, a virgem, aquela que não teve relações sexuais, tá? Então a terminologia do Novo Testamento é um óculos pelo qual a gente lê o texto do Antigo Testamento e compreende corretamente que Jesus nasceu de uma virgem. Então ele não nasceu pela vontade da carne, pela vontade do varão. Ele não nasceu dentro de um relacionamento humano sexual normal, ok? Não há nenhum problema com o sexo aqui, porque foi Deus que criou o sexo para ser vivenciado dentro do casamento. Não há nenhum tipo de constrangimento, não há nenhum tipo de problema com o sexo. A questão é que aqueles que nascem dentro de uma relação sexual normal estão vindo dentro da mesma geração desde o Éden. Desde o Éden que a ordem natural é o relacionamento sexual heterossexual, tá certo? E o Senhor, ele abençoa o relacionamento monogâmico, tá? Então você tem um modelo, o modelo é um homem e uma mulher. É monogâmico e heterossexual, ok? Então esse é o modelo apresentado por Deus. Então Deus abençoa o relacionamento heterossexual e monogâmico, ok? E dentro de um relacionamento heterossexual e monogâmico, desde o Éden, você tem a geração dos seres humanos que vão gerando um ao outro, né? De geração em geração, avançando, chegando até nós. Esse tipo de geração é também aplicado a ele uma terminologia de geração riliplasmática. Essa geração riliplasmática é matéria que gera matéria. E aí, nessa concepção, é que você tem essa solidariedade de todos os seres humanos com a sua mesma condição, que é de pecadores. Por isso que Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. Pegou? Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Se a gente dissesse ele é pecador porque peca, então se ele não pecasse, não seria pecador. Ou seja, como se ele tivesse a possibilidade de não pecar. Mas na verdade o homem peca porque é pecador. Ou seja, nasce pecador. Ele já é gerado em pecado. Davi disse muito claramente no Salmo: em pecado me gerou minha mãe. As pessoas já nascem com o pecado já está intrínseco ali, tá certo? Já está latente. E aí, quando vem a oportunidade, torna-se evidente. Então você tem, mesmo bebezinho, cheirosinho, lindinho, é um pecadorzinho, ele já nasce em pecado. Ele apenas não sabe distinguir entre a sua direita e a sua esquerda ainda. Ele não toma decisões livres e racionais. Mas quando ele começa a entrar na idade da razão e fazer escolhas, já sofrerá a influência da natureza pecaminosa, dentro dessa geração natural, ou seja, geração riliplasmática, na qual matéria gerou matéria. Ok? Então isso vai comunicando para frente a mesma natureza pecaminosa caída, desde o Éden. Jesus não nasceu do fruto de uma relação riliplasmática. Jesus nasceu de uma relação bioplasmática. O que é bios do grego? É a vida, é a essência da vida, não a matéria corrompida pelo pecado. A matéria não é inerentemente má, ela foi criada por Deus em perfeição. Ela foi corrompida devido ao pecado. Tá certo? O pecado tendo entrado, trouxe corrupção, trouxe condenação. Mas o bios, a vida, tá certo? Que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, participou desse milagre da concepção de Cristo Jesus. A sombra do Altíssimo te cobrirá, tá certo? Então você tem o Espírito Santo, ele vai gerar no ventre de Maria Jesus
não a partir de matéria gerando matéria, mas a partir do seu poder. Da mesma forma como Deus teve poder para formar o homem, tá certo, no Éden, e soprar nele o fôlego da vida, ok? Assim também o Espírito de Deus gerará, tá certo, Jesus no ventre de Maria, não conforme a carne pecaminosa, mas conforme a criação original. Por isso que no primeiro Adão todos caíram, mas no segundo Adão todos são restaurados. Jesus veio a nós como homem, como humano. Jesus é plenamente homem, nós somos parcialmente humanos. A nossa humanidade foi afetada por um elemento estranho, que é o pecado. Deus não nos criou em pecado. Deus nos criou em perfeição. E nós nos contaminamos com o pecado e passamos a contaminação de geração em geração. Então nós não somos totalmente humanos, nós somos humanos defeituosos. Jesus é plenamente humano, é humano conforme a criação original de Deus. Então temos essas características que são peculiares de Cristo. Jesus é o homem modelo, tá certo? O modelo da criação original no Éden. Então temos aí o segundo Adão, por isso que Jesus é chamado o segundo Adão. Então temos essas questões importantes, tá certo? Que estão relacionadas aí à questão do nascimento virginal. Na página 61, o texto diz aqui, ó: a doutrina do nascimento virginal estabelece a importância da encarnação como um evento sobrenatural. Essa doutrina enfatiza também o fato de Cristo ter sido tanto homem como Deus. A influência do Espírito Santo foi tão poderosa e santificadora em seu efeito que não houve transmissão de pecado ou culpa de Maria para Jesus. O nascimento virginal de Cristo é uma prova da singularidade de Jesus, onde vemos de forma clara o poder e a sabedoria de Deus sobre a natureza. É a afirmação da natureza sobrenatural da salvação que parte do próprio Deus para o homem. O nascimento virginal de Cristo nos mostra uma grande marca singular do cristianismo. Nos revela o Deus que vem buscar e salvar a humanidade. O Deus que se dá em sacrifício por nós. Aquilo que ele citou aqui é um grande dilema dentro do catolicismo, que é a Imaculada Concepção de Maria. Tá? Eles têm essa doutrina herética, que é a Imaculada Concepção de Maria, dizendo Maria também não tem pecado. Eles querem fazer essa afirmação. Só que para Maria não ter pecado, a mãe dela também não tinha pecado. E para a mãe de Maria não ter pecado, também a mãe dela não tinha pecado. Então a tataravó, trisavó e por aí vai. Então torna-se um grande problema, porque cria um braço geracional não fundamentado na Sagrada Escritura e que está isento do pecado. E onde estava essa geração isenta do pecado? Sendo que todos caíram no Éden. Então não tem fundamento, não tem lógica, não faz sentido, tá? Maria era pecadora sim, Maria foi uma mulher escolhida por Deus, foi agraciada, foi uma pessoa especial, mas era pecadora. Jesus Cristo veio para a salvação, inclusive da sua própria mãe, da própria Maria. Então você tem aí essa característica que é, mesmo Maria sendo pecadora, Jesus foi gerado sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dela, ok? Então você tem esta característica especial e sobrenatural da geração do Senhor Jesus Cristo. Na 61 ainda, a vida sem pecado. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, tá? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse o fez pecado por nós, do que ele está falando? Ele está falando aqui de Jesus ter admitido a aparência humana. Então nós somos pecadores e Jesus admitiu uma natureza que tem a nossa aparência, a aparência de homens pecadores. Mas Jesus, mesmo sendo homem, nas suas limitações, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, ok? Sofreu, como no Getsêmani, né? Sofreu intensamente, mas ele tinha as limitações humanas, mas não a natureza caída do ser humano, a natureza corrompida do ser humano, tá certo? Então você tem aí essa situação de Jesus, ele vir até nós, admitir a natureza humana, andar em meio a nós, sofrer os sofrimentos humanos, tá certo? Mas demonstrar para o ser humano, que somos nós, que nós podemos sim fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, como Jesus fez na vida dele. Andou como um ser humano e fez a vontade de Deus.
tá certo? Andou conforme a vontade de Deus. Então Jesus veio até nós nos resgatar, desceu até nós, se misturou conosco, andou entre os pecadores sem cometer pecado, ok? E nos mostrou o caminho para chegar a Deus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele abre para nós a porta da salvação. Ele vem, ele se aproxima de nós. É como um pai que quer ensinar algo a seu filho pequeno, e ele desce até o nível do filho, ele se abaixa e olha nos olhos do filho e ensina para ele. Então ele não fala da sua altivez, ele desce até onde o filho está e fala dentro, com a linguagem que ele entenda, do nível dele, ok? Vida sem pecado, ele continua. Outro fundamento de uma cristologia saudável é a vida sem pecado, também conhecida como impecabilidade de Cristo. Podemos dizer que a humanidade de Jesus, hipoteticamente, acrescento aqui, poderia pecar, mas sua divindade impede tal possibilidade. Por quê? Do jeito que o primeiro Adão pecou, ok? O primeiro Adão também não tinha pecado, e ele tinha livre-arbítrio, tá certo? E ele, devido ao mau uso do seu livre-arbítrio, ele caiu. Então, hipoteticamente, Jesus poderia pecar no sentido humano, pelo fato do ser humano ter livre-arbítrio. Mas a gente não pode esquecer que Jesus, ele é humano e divino. A natureza teantrópica. Então, o ser humano é um humano mesmo. Humano para valer, humano de verdade. Tá certo? Que tem liberdade, que tem livre-arbítrio. Que se apresenta para servir a Deus deliberadamente, de própria vontade. Ok? Mas que poderia tomar outras decisões, outras direções. Mas Jesus, não, numa pessoa só, ele é teantrópico. Ele é humano e divino. Ele pensa como homem e como Deus. Ele age como homem e como Deus. Ele age como uma pessoa humana e divina. Então é nesse sentido que ele quer trabalhar essa questão. E ele acrescenta aqui algumas questões, né, alguns tópicos aqui que falam acerca da impecabilidade de Cristo. Então ele apresenta sete tópicos. O fato de Jesus ser Deus, possuindo o atributo da santidade, torna-o absolutamente impecável. Então Deus, ele tem ojeriza do pecado, ele tem nojo do pecado. Então Jesus sendo Deus, o pecado não era agradável, o pecado não era palatável, o pecado era asqueroso, ok? Então Jesus rejeita o pecado, ele refuta o pecado, tá certo? Ele refuga. Então você tem essa característica, Jesus é Deus e Deus é santo, plenamente santo, tá certo? Não parcialmente, não relativamente, plenamente santo. Sendo plenamente santo, o pecado é detestável a ele. Então ele não tinha nenhum tipo de atração pelo pecado, e sim por fazer a vontade de Deus. O fato de Jesus ser Deus, possuindo o atributo da onisciência, aponta também para a sua impecabilidade. Ele sabe todas as coisas, então ele não tem nenhum tipo de... ele não é surpreendido, tá certo? Como muitas das vezes a pessoa é pega num momento de fraqueza, de vulnerabilidade, e ela se vê atraída, tá certo? Para a possibilidade do pecado. Jesus não era surpreendido em hipótese alguma. O fato de Jesus Cristo ser Deus, possui o atributo da onipotência, ok? Onipresença. Então Deus, a natureza a natureza divina de Cristo é onipotente, é onisciente, é onipresente. Então você tem aí essas peculiaridades, né, de Jesus, o homem Deus, tá certo? Aquele que é Deus e homem plenamente. O fato de Jesus ser uma pessoa única que tem um desejo onipotente de fazer a vontade do Pai implica que ele é impecável. O fato de Jesus ter sido enviado como oferta e sacrifício em lugar dos homens implica que ele é impecável, ou seja, ele é o Cordeiro imaculado, ele é o Cordeiro puro que tira o pecado do mundo. Então ele apresenta o seu sangue é puro. Inclusive no alto da cruz, ele mesmo, antes disso, né, antes de subir à cruz, na cruz ele rende o seu espírito, mas antes de ir à cruz ele diz: a minha vida ninguém a toma, eu a dou, tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta, ok? Jesus tem que entregar a sua vida, porque a morte não pode tomá-la, porque a alma que pecar, essa morrerá, como diz nas profecias, né? Jesus não pecou. Se Jesus não pecou, o artifício da morte não lhe cabe, tá certo? A sentença, perdão,
a sentença da morte não lhe cabe, uma vez que ele não é condenável pelo pecado, por ato pecaminoso, uma vez que ele não pecou. Então Jesus, ele quebra essa lógica, tá certo? Do pecado, da morte. Isso que é sempre uma forma de subjugar os seres humanos pelo medo. Eles vivem sempre com medo desse terrível juízo que é a morte em decorrência do pecado. E isso vai fazendo com que o homem viva em angústia, em desespero, e muitas das vezes se veja totalmente desesperado e sem oportunidade de reconciliação com Deus. Porque ele vê que ele, infelizmente, cede ao pecado, e por ceder ao pecado, ele é condenável diante de Deus, perde sua comunhão com Deus, se sente afastado de Deus e sente medo do resultado que isso será, que é a condenação, morte e condenação. Aí Jesus, ele quebra essa lógica, porque ele morre sem pecado. E quando ele morre, a morte não pode tocar. Então o que ele faz? Ele rende o seu espírito, tá certo? Como ele mesmo diz, a minha vida ninguém a toma, eu a dou. E na cruz ele rende o seu espírito. Ele diz tetelestai, está consumado. Tetelestai do grego, que é está consumado. Então ele consuma a obra da salvação. Ele se apresenta como sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele não deveria estar ali porque ele não cometeu crime nem pecado, ok? Mas ele vai à cruz como substituição, assim como eram os cordeiros sacrificados no tabernáculo na antiga aliança, que morriam em substituição ao pecador, e o pecador eram as pessoas, os pecadores eram as pessoas. Para se fazer substituir, ele levava um cordeiro, um boi, tá certo? Colocava a mão sobre a sua cabeça e transferia a culpa para ele. E aquele animal era então sacrificado e queimado em holocausto, como um meio didático para que ele tivesse a exemplificação do que é o peso da condenação diante do pecado perante a santidade de Deus. Então ele deveria servir como alerta para ele, que tudo aquilo deveria ser realizado com ele, mas foi realizado com o animal para que ele pudesse ser perdoado, né? Para que ele pudesse ser perdoado. E Jesus, ele cumpre o lugar, ele toma o lugar desse animal. Ele toma o lugar desses cordeiros, ok? Então ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai à cruz em substituição ao ser humano, à humanidade. E ele morre não pelo seu pecado, mas pelo pecado dos outros. Por isso que é vicário, é substitutivo. E quando ele morre, o seu sangue derramado é um sangue de expiação, conforme aquilo que era feito no tabernáculo. O sangue do animal era colhido antes dele ser queimado. Quando ele era imolado, o sangue era colhido. E quando o sangue era colhido, aplicava-se sobre as quatro pontas do altar, que no caso foi o ritual de purificação para o sacerdócio. Era aplicado sobre as quatro pontas do altar. Assim também aconteceu com Cristo, porque a cruz é uma representatividade tipológica, né, dessas quatro pontas. Você tem a cabeça, os braços e as pernas, né? As pernas estão juntas, então cabeça, braços e pernas. E ali nessas quatro pontas você tem o sangue, a presença do sangue. Na cabeça, devido à coroa de espinhos, que foi os espinhos tendo penetrado na sua cabeça devido à pancada que ele recebeu com a cana, né? Em cada uma das mãos um prego, o que também colocava sangue, né, nas suas mãos. Então tinha a presença ali. Os seus pés foram juntados também, então ali também tinha sangue. Então você tem Cristo com a representatividade daquele cordeiro, ou daqueles cordeiros na aliança. Os cordeiros imolados, sangue das quatro pontas. O cordeiro era morto, era queimado, ok? O sangue era levado